Boa noite a todos aí, um prazer estar com vocês. Eu sou o professor Helder. Vou passar aqui o primeiro slide. Resumidamente aqui, pessoal, a minha carreira foi 40 anos aí na indústria, na área da saúde, automação industrial, a parte de indústria 4.0 e outras coisas mais, farmacêutica, né? E também automação laboratorial. Eu passei por algumas empresas boas aí, como a Johnson Johnson foi a maior parte da minha vida, o Grupo Fleury, né, que é a parte laboratorial, em São Paulo, e a Siemens Medical, que também trabalhei na parte laboratorial, né? E sempre em paralelo, eu, por gostar muito, né, de ensinar, de passar o conhecimento, eu me desenvolvi na parte acadêmica. Então, fiz o que foi necessário para me credenciar como um professor aí, né? Mestrado, doutorado, ainda continuo estudando, vou começar o pós-doutorado agora em 2023, e vou até falar para vocês que tema que eu vou seguir, que eu vou trazer novidades aí mais para frente para todos vocês. Então é isso, essa é a minha carreira, e vamos em frente, né? Eu queria dar uma boa novidade já de imediato. O Renato comentou do curso de Recife, né? Que a gente está na iminência de fechar, e fechando, ele é um curso, se eu não estou enganado, são 18 meses, e eu vou iniciar esse curso, provavelmente, com a gestão de projetos. E quando a gente tem esse tempo de 18 meses, nós temos uma oferta especial, que não existia anteriormente, viu, Roberval? De alguém que fez já o curso comigo. Quando o curso tem 18 meses, nós estamos oferecendo 2 módulos de gestão de projetos. E esses 2 módulos, eles dão um total de 48 horas de aulas de projeto. E isso nos permite dar um certificado à parte especial, em nome do IPOG, que permite que vocês possam se legitimizar para fazer o exame de certificação do PMI, que é o Instituto de Gestão de Projetos. Então, o PMI ele tem uma exigência de mínimo de 36 horas presenciais, né, de aulas de gestão de projetos. Então, quem fizer esse curso de 18 meses, ele já engloba 2 módulos de gestão de projetos seguidos, portanto, são 2 meses de aulas assim, seguidos comigo, e a gente dá esse certificado à parte para que a pessoa possa usar na certificação. Então, isso é uma novidade que a gente implementou o ano passado e já fizemos a turma de Fortaleza, já está sendo a primeira a receber esse certificado. Tá? Acho que é uma boa novidade aí, né? Bom, pessoal, eu queria começar aqui convidando vocês a algumas perguntas para a gente se interagir. Então, de início, assim, vamos interagir, vamos nos engajar nessa palestra aqui. O que vocês acham? Eu acho super legal que essas ferramentas hoje, né, online, ela nos permite justamente esse engajamento, essa integração, né? Essa interação. Então, eu vou passar aqui para o... Eu gostaria que vocês pudessem acessar, quem for possível para todos aí, acessar o site do Mentimeter, que é o www.menti.com, está na tela, e colocasse esse código 6614-6984. Não sei se vocês já estão acostumados, né? Acho que muitos professores já usam isso, né? E eu vou passar aqui a minha tela para o Mentimeter, tá? Então é só entrar no site www.menti.com. Eu vou passar aqui para o... Vamos lá. Onde está? Aqui. Muito bem. Primeira pergunta que eu queria fazer para toda a turma aqui, nós estamos 115 pessoas nesse momento, né? Como é que está o seu conhecimento de gestão de projetos? Para a gente ter uma ideia, né? Obrigado pela participação. O pessoal já está respondendo, que legal. Bom, já dá para ter uma ideia aqui, né? Que nós estamos aí
Vamos dizer, a maioria está entre noções e o básico. Nós temos um percentual intermediário e alguns já no estado avançado, né? Está até um empate, praticamente, entre quem tem noções de gestão de projeto e quem está no básico, né? Opa, até o básico agora superou noções aqui, então está mais ou menos equilibrado o nível básico em noções. O intermediário, uma boa parte, aí, uns 30%, e talvez uns 5% a 10%, nem 10%, uns 5% aí avançado. Ok. Isso, beleza? Eu vou passar para a próxima questão, então, pessoal. Isso é só para nos dar uma base aqui, da profundidade, que eu vou chegar em alguns pontos, né? E isso me orienta aqui. Muito bom, obrigado pela participação. Eu vou fazer algumas perguntas básicas, só para a gente discutir. Fazer uma nuvem aqui de palavras e a gente discute para a gente se embasar. Porque, por exemplo, quem tem um conhecimento avançado, né, se eu perguntar o que é projeto, é óbvio que a pessoa sabe, mas talvez quem está com noções nem sempre aprofundou, né, no conceito. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o que é um projeto. É uma nuvem de palavras. Vocês podem ter 3 opções de colocar suas ideias, né? O que vem na sua cabeça quando eu pergunto o que é um projeto? Que ele tem um objetivo excelente, que ele tem planejamento, que ele prevê uma melhoria, né? Ele vai trazer uma melhoria como entrega de algum processo, de algum empreendimento, né? O que mais? Ele é temporário, olha que importante essa palavra, né? Temporário, ele tem que ter controle, ele tem objetivos específicos. O que mais? Cronograma, projeto é planejar, interação, resultado. Muito bem. Busca de melhoria. O que mais? Ele tem que ter acompanhamento, né? Tem começo, meio e fim, ou seja, ele é temporário, né? Bom, o primeiro ponto que vocês estão chamando a atenção aqui e que faz parte do conceito de projeto é esse, que ele é temporário, né? Então, o que quer dizer um temporário? Quer dizer que ele tem início e término, né? E ele tem um resultado, um produto que é sempre único dele. Então, esse objetivo, né, essa entrega final de um projeto é sempre único, porque cada projeto tem a sua entrega. Isso é bastante importante e é a definição do PMI, né? O que é o PMI? É o Project Management Institute, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos. Ele é um empreendimento? Sim, ele é um empreendimento, como está essa ideia aqui bem legal, e ele é um empreendimento temporário. Se ele não fosse temporário, o que ele é? Aí é uma rotina. E essa rotina ela é completamente diferente em termos de características de um projeto. Projeto é temporário, início e término. Rotina não tem fim, ela é repetitiva. Um projeto, você tem fluxo variável de investimento, de fluxo de caixa, né? Enquanto que uma rotina, ele é repetitivo, então você conhece os custos, os insumos, enfim, qual é o dinheiro gasto repetidamente. Não é verdade? O que mais? E ele tem um resultado único. O que significa ter um resultado único? Significa que cada projeto tem o seu resultado e as suas características. O projeto ele pode ser muito similar a outro, porém, os resultados são independentes e distintos, porque cada um tem a sua característica. Porque cada projeto vai ter o seu recurso, vai ter os seus recursos humanos envolvidos, os seus materiais, né? Quando a gente fala recurso em projeto, a gente está sempre falando em pessoas, materiais e equipamentos. Então, cada projeto tem o seu. Por isso que o PMI diz que ele tem um produto ou serviço único. Perfeito? E é isso que é importante a gente guardar. Ele é temporário, tem início e término, e gera um produto ou serviço único. Se não for temporário, ele é uma rotina, né? Que tem as suas características completamente distintas de um projeto. Espero que tenha ficado claro, né? E aí eu pergunto para vocês, agora que nós sabemos o que é um projeto, outra coisa, antes de passar para a próxima pergunta, eu gosto muito de um conceito que eu sempre ensino nas minhas aulas,
que é o conceito de você ter um estado atual e buscar um estado futuro pós-projeto. Quem liga o estado atual de uma situação ao estado futuro de uma situação é o projeto. Isso é bem legal, esse conceito. Eu gosto demais desse conceito. O que significa isso? Significa o seguinte, alguém está perguntando, o código é 6614, está no vídeo, tá? Em cima, o Caio. Ok? Tudo bem? Então, o que significa você sair de um estado atual para o estado futuro? Imagina que você tem uma máquina do seu processo produtivo que você precisa de dobrar a capacidade. E você vai ter que fazer um projeto para que dobre a capacidade daquela produção. O seu estado atual é um certo nível de produção. Você vai ter um estado futuro com o dobro da produção. Então, essa passagem do estado atual para o estado futuro, quem é o responsável? É o projeto. Esse conceito é muito prático para mim, sabe? Ele é bem mais, vamos dizer, a gente entende de forma muito mais fácil, né? O conceito de projeto, em vez de ficar com, vamos dizer assim, uma frase eternamente consagrada pelo PMI, né? Ok? Qual que é a próxima pergunta? Vamos ver. Qual a origem de um projeto? Da onde surge um projeto, pessoal? Oi, Caio, deu certo aí, Caio? O código deu certo, né? É a Leda que estava precisando, desculpa. O Caio que passou. Obrigado, Caio, valeu. Então, qual que é a origem? Uma necessidade de mudança, isso mesmo. A partir de um problema que você tem que solucionar, oportunidades de melhoria, resolução de problemas, tendências, busca de objetivos. Você pode mudar uma estratégia, né, da sua organização, uma demanda nova de mercado, uma demanda regulatória, por exemplo. Quem trabalha na área de alimentação, na área farmacêutica, muito regulada, você pode ter uma mudança em função de regulatório, né? Opa, inovação, gostei disso. Pode ser uma inovação necessária para você sobreviver, né, na sua empresa. Excelente. Muito bom. O que mais aqui que eu estou vendo? Deixa eu ver. Perspectiva, novidade, busca de melhoria, enfim. É uma necessidade de mudança, né? Seja para inovar, seja para modernizar, seja para resolver um problema. É da necessidade de mudança que vem o projeto. Excelente, pessoal. Muito obrigado aí. Gostei demais dessa nossa interação. Vamos para a próxima? O que é gestão de projetos? Projeto, então, a gente definiu que é um empreendimento temporário, né? Ele tem início e término e gera um produto ou serviço único. Mas o que é gerir um projeto? O que vem na cabeça de vocês em termos de gestão? Opa, controle, perfeito. Controle me leva a indicadores, a medição. Priorização de projetos também está dentro da gestão. Planejamento, né? Gestão de etapas, gerenciamento das etapas. O que mais? Definir metas, resultados, mapeamento de processos, acompanhamento, medição, metodologia. Opa, isso é importante. Atualmente, muito importante você definir a metodologia. O que mais? Gerenciamento de etapas, coordenação, cronogramas, enfim, controle de processos, gerir pessoas. Olha que legal colocaram ali agora. Ó. Apareceu gente, né? Fator humano no projeto, pessoal, algo importantíssimo, né? Muito bem. Ótimo. Então, a gestão de projetos, ela é esse conjunto que vocês colocaram de ideias aqui, ele nos leva ao seguinte, ele é um conjunto de ferramentas, de técnicas de gestão que você aplica aos projetos para que você seja bem-sucedido em projetos, né? Então, até a novidade que o Renato falou para o final aqui é sobre esse tema, né? O que garante que você repete sucesso em projetos? A gente conversa mais para frente um pouquinho sobre isso, né? Que é sobre o que a gente chama de maturidade e gestão de projetos.
Então, gestão de projetos é justamente a utilização de ferramentas, técnicas, documentos de entradas, históricos, para você ter saídas e entregas para o projeto, garantir as entregas para ser bem-sucedido, certo? E por isso a metodologia que foi falado aqui, ela é de vital importância, porque hoje nós temos mais de uma metodologia possível, dependendo da característica do seu projeto, né? Muito bom. Vou para a próxima pergunta aqui, pessoal. O que é um stakeholder ou uma parte interessada de um projeto? O cliente final é uma parte interessada, o cliente, né? As pessoas, né, do projeto, as pessoas envolvidas, né? Enfim, quem mais? Fornecedor é, um subcontratado é, acionista, chefia, enfim, entes envolvidos, participantes, quem mais? Donos, parceiros, cadeia de fornecedores, apoiadores. Excelente, pessoal. Olha só quanta coisa está surgindo aqui, né? Facilitador, consumidor, que legal. Bom, por definição, pessoal, partes interessadas, ou essa palavra stakeholder, significa que são os interessados no projeto, que podem ser primários ou secundários. Quais são os primários? Aqueles ligados diretamente ao projeto. Então, quem colocou aqui, por exemplo, um cliente final, né, o cliente, ele é um stakeholder primário, porque ele vai receber, ele é o usuário final, e ele vai receber a entrega do seu projeto. Os fornecedores também, sindicatos são também participantes como partes interessadas. Agora, estas partes interessadas, elas podem ser, então, secundárias, se elas estão mais distantes, ou primárias, então mais diretamente ligadas. Eu gostei desse ponto aqui, colocar afetado diretamente, né? Esse afetar diretamente o projeto pode ser positivo ou negativo. E aí que a coisa toma uma importância, pessoal, muito grande dentro do projeto, que é a análise de stakeholder ou análise de partes interessadas. Por quê? Se você tem que identificar essas partes interessadas para saber se você vai ter uma influência negativa ou positiva dentro do seu projeto. E se prevenir, ter um plano de ação para essas partes interessadas. E mais recentemente, que eu digo recentemente, a partir de 2017, principalmente, onde foi lançado um guia, que é a 6ª edição, de boas práticas, você fala de engajamento dos stakeholders. O que significa engajamento? Inclusive, ontem, né, eu assisti a palestra do professor Marcos, do Marcelo, teve uma pergunta sobre engajamento. Sabe? E hoje eu falo um pouquinho sobre isso. Você pode mapear os stakeholders, as suas partes interessadas, para um projeto e para um processo, e fazer uma planilha muito simples, em que você determina qual é a condição daquele interessado no momento. Então, vamos supor que no momento você tem um interessado que ele é resistente, e você quer transformá-lo em nulo, ou seja, que ele pelo menos não afete seu projeto negativamente. Eu não estou nem querendo que ele dê apoio, eu estou querendo primeiro anular. Então, você tem qual é a ação que você vai fazer com aquele stakeholder para que o meu áudio está baixo, Gerson? Será que... Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar. Está baixo o meu áudio, né? Aqui está sendo perfeito. É? Dá uma olhadinha, por favor. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, deixa eu ver. Tá? Tá ok. Vou continuar aqui, então. Verifica se está tudo ok. Obrigado, viu? No chat aqui, tudo ok, professor. E para okay, mim aqui tá. também, tudo certinho. Então, talvez seja um problema específico dele. É na conexão ou... Na conexão, né? Não sei. Exatamente. Tá bom. Bom, continuando, pessoal. Como que você engaja uma parte interessada? Você mapeia primeiramente, você identifica essa parte interessada. Aí você chega a uma conclusão, como que é o estado atual dessa parte interessada.
ele é positivo, ele é negativo para o seu projeto? E como é que ele vai influenciar o seu projeto? Né? Se ele é um stakeholder, uma parte interessada negativa, resistente, que vai te prejudicar, o que eu devo fazer para, no mínimo, iniciar anulando esse efeito? Tá? Então, na prática, o que você vai fazer? Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Eu já fiz isso muitas vezes. Você começa a trazer a pessoa mais perto do projeto, você começa a incluí-lo em alguma reunião de atualização, você manda um relatório de status do projeto, você convida para um tour no local do projeto, entendeu? Se for possível. Então, você tem que definir com a equipe algumas estratégias em que você consiga ir revertendo aquele poder negativo de uma parte interessada. Isso não é fácil. É uma das partes mais difíceis que eu vejo em gestão de projeto, que é a parte humana, o fator humano em projeto. Então, pessoal, stakeholders, parte interessada, pode parecer simples a definição, né? São interessados, positivos ou negativos, internos ou externos, primários ou secundários. Essa é a definição, mas na prática é bem complicado, né? Isso, Gustavo, mostrar pontos fortes do projeto. Quantas vezes você tem uma pessoa que ela é contra o projeto? Ela não consegue enxergar. Então, você tem que ir falando, trazendo, mostrando, né? E vai conquistando um pouco essa pessoa, pelo menos para anular o efeito negativo. Muitas vezes, eu tive casos que eu consegui transformar num apoiador, mas é difícil. Realmente é uma parte complexa aí para a gestão. Legal, pessoal? Uma outra coisa que eu só esqueci de falar no slide anterior, né? Nós definimos projetos, né? Que é um esforço temporário, que produz um serviço ou produto único. Mas existe também o conceito de programa. Programa é um conjunto de projetos, tá bom, pessoal? Então, quando vocês ouvirem falar aí, os programas do governo, por exemplo, são muito conhecidos, né? O PAC, por exemplo, Programa de Aceleração do Crescimento. Por que é um programa? Porque é um conjunto de projetos. Tá? É um conceitinho simples e isso acaba gerando vamos dizer, funções profissionais diferentes. Um gerente de projeto é uma coisa, um gerente de programa já é uma função um pouco mais ampla, mais bem remunerada também. E um outro conceito que existe é de portfólio. Portfólio é um conjunto de projetos e programas. Então, se você é um gerente de portfólio, a sua abrangência é ainda maior do que um gerente de programas, porque você vai incluir gestão de projetos individuais e de programas, que é um conjunto de projetos. Então, obviamente, essa função profissional, né, acaba tendo uma remuneração melhor e é um cargo bem interessante. Ok? Continuando, então, pessoal, acho que eu tenho mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. O que é um projeto bem-sucedido para vocês? Um projeto que você atinge o objetivo, excelente, que alcança o resultado, que você tem satisfação da equipe, moral alta da equipe, né? Isso é um fator humano importante. Satisfação do cliente. Vamos lá. Que atingiu os objetivos, realizado dentro do prazo. Opa, aí agora começamos a falar de alguns indicadores, né? Dentro do custo, dentro do prazo, com ganho de eficiência, né? Desde que a eficiência seja um requisito do projeto, porque você mede o resultado do seu projeto mediante uma matriz de requisitos. Pessoal, essa matriz de requisitos ela é de vital importância, certo? O que a gente chama de URS em inglês, que é User Requirement, ou requisito usuário, alguns chamam de RU. É muito importante você dedicar um bom tempo ao requisito do usuário para que você consiga depois avaliar
se o projeto foi bem sucedido com os resultados, confrontando com os requisitos. Que tem eficiência, reconhecimento, né? Isso é importante. O que mais aqui? Deixa eu ver. Metas atingidas, qualidade, olha que interessante, qualidade é importante, né? Quando se fala em qualidade, às vezes as pessoas têm um pouco de dúvida, né? Mas nós não vamos inventar a roda da área de qualidade para projetos. Todos os conceitos de qualidade são válidos para projetos, né? As 7 ferramentas da qualidade, enfim, todos os, vamos dizer assim, os princípios de Juran, de Deming e de Crosby, são todos válidos, tá? Qualidade é você atender requisitos de acordo com o Crosby, né? Então, se você atendeu a matriz de requisitos, você tem qualidade. Você pode analisar também grau de qualidade, que é diferente de qualidade dentro de um projeto. Essas coisas a gente estuda dentro de uma área chamada qualidade em projeto. Muito bom. O que mais aqui? Deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa interessante aqui. Resultado, cumprir o objetivo, validação pelo cliente, né? Essa validação é uma palavra um pouco forte, né, pessoal? Eu poderia, talvez, traduzir como aceitação, né? O que vocês acham? PDCA, né? O Matheus falou PDCA aqui. Sim, PDCA é muito usado, né? É do Deming, é usado dentro de projeto como uma ferramenta. Mas, voltando aqui, validação pelo cliente significa aceitação, né? Isso. A aceitação é fácil? Será que é fácil um cliente final aceitar um projeto? É que a gente está aqui com uma interação um pouco, vamos dizer assim, preliminar, mas não é fácil, pessoal. É uma luta você fazer um aceite de um projeto, viu? Normalmente, tá? Eu costumo dizer que o cliente, né, só sabe o que quer quando vê o que não quer. Então, quando você entrega, eu não queria assim, queria assado, queria isso, queria aquilo. Então, por isso você tem que se resguardar muito com base na matriz de requisito e assinar esse documento de escopo que a gente fala, porque o que é o escopo de um projeto? O escopo é o trabalho a ser realizado, baseado nos requisitos. Se você fechou o escopo e assinou, pode ser mudado? A resposta é sim, desde que haja o quê? Um controle de mudanças. Nós nunca podemos esquecer o controle de mudanças num projeto. Esse controle de mudança, ele prevê quais são os impactos daquela mudança em custo, prazo, qualidade, enfim, todas as variáveis e indicadores do projeto, e isso, se aprovado, segue em frente para a mudança, né? Expectativas atingidas, o Vlamir está falando aqui, perfeito, isso é importante. Outra coisa, né, que às vezes a gente não enxerga, o projeto ser uma referência, né? Ele é bem sucedido quando ele é uma referência para outros, né? Foi bem sucedido. Muito bom. Então, é isso, pessoal. Interação das partes, quer dizer que se você teve aí um interfaceamento, né, bom entre as áreas, você teve participação das áreas, porque é complicado quando você tem um stakeholder, que é uma área que está, vamos dizer assim, ausente do projeto, como a gente diz, né, desinformada em relação ao projeto, porque desinformado também é um estado de engajamento. Se a pessoa está desinformada ou não está nem aí, como que eu trago ela para o projeto? Né? Então, é uma outra técnica importante. O Roberval falou aqui, segurança dos colaboradores, exatamente, isso é um ponto importante, né? Eu sou de engenharia, então, se a gente for falar em segurança do trabalho, 0 acidente é, para mim, um requisito constante. É o primeiro requisito que eu coloco no projeto de engenharia, porque normalmente os projetos são de alto risco, né? Ou de algum risco eminente. Bom, em termos de ganhos de eficiência, é lógico, se você tem uma meta de eficiência e você atingiu aquela eficiência dentro do projeto, você entregou, tá? É exatamente isso. Muito bem, então, pessoal, falamos, acho que o essencial aí, né? Muito importante falar de qualidade, falar de bom relacionamento, de boa gestão de conflitos, né? Dentro do projeto, enfim, uso correto da metodologia, tudo isso. Muito bom. Será que acabou aqui o meu último slide?
Agora eu tenho mais uma pergunta aqui, a última. Qual a importância que a gestão de projetos tem para as organizações, na opinião de vocês? O que vocês acham? Vou ajudar um pouquinho nisso aqui. Inovação, ok. Necessidade de inovação, economia, rendimento. Ser crucial, melhoria contínua, credibilidade, baixar custos. Interessante. Muito bom. Eu vou ver mais aqui do... Então, um dos pontos muito importantes que eu resumiria aqui do que eu estou vendo, sobrevivência foi legal, hein? Gostei dessa. Sustentabilidade, responsabilidade. Esse ponto de sobrevivência, assertividade, é muito importante. Porque por que evitar prejuízos, né? Otimização de processos, garantir qualidade dos resultados. Exato. Pessoal, esse é um dos pontos principais que alavancou a gestão de projeto nos últimos 20, 25 anos, foi justamente esse crescimento exponencial da tecnologia, de sobrevivência das empresas. As empresas que ficaram paradas no lucro imediato e não usaram a gestão de projeto para inovar, para criar novos produtos, melhorar seus processos, padronizações, etc., ela ficou para trás e se perdeu. Quantas empresas fecharam, né? Então, depois essa apresentação fica disponível para vocês, tá? Não tem problema a gente passar depois para vocês, mas eu tenho um QR Code em cada slide que eu sugiro um artigo para vocês lerem, tá? Que é sobre o tema que eu estou falando. Daqui a pouquinho eu vou começar a mostrar isso. Mas é isso. Um dos grandes pontos, né, que alavancou a gestão de projetos em termos de importância foi isso, né? Em que as empresas perceberam que não estavam utilizando corretamente a gestão de projeto para sobreviver no mercado. Esse é um ponto muito importante. E todos os outros que vocês colocaram são importantes e são inerentes do projeto. Claro, a inovação ela está ligada a essa sobrevivência, né? Não há dúvida. A sustentabilidade do negócio também é o ponto que nós estamos falando, né? Tá? Excelente. Então, agora, existem problemas, né? De implantação da cultura de projeto. Quantas empresas hoje no Brasil estão num estado embrionário? O que é um estado embrionário? É aquele que você não tem sequer uma metodologia única, institucionalizada dentro da empresa. Esse estágio embrionário, só para vocês terem uma ideia, chega a 51% das empresas brasileiras, infelizmente. Tá? De acordo com várias pesquisas, vários surveys, vários levantamentos do PMI, eu mesmo fiz uma pesquisa nível Brasil. Isso está melhorando no mundo, mas ainda tem muito a desejar. Isso a gente fala em maturidade, né? Então, o que você tem que fazer para que você saia de um estado embrionário, né, de gestão de projeto na organização? Primeira coisa é criar uma linguagem comum. Porque se cada um fala uma língua, pessoal, é difícil, né? Você ter uma cultura, você ter uma metodologia. Então, a primeira coisa é treinamento mesmo. É você criar uma linguagem comum de projetos. O segundo ponto, se você tem um sistema bom da qualidade, uma gestão da qualidade, uma ISO implantada, você pode criar procedimentos de projeto. Então, o segundo passo é a criação de processos, procedimentos. Só assim você vai conseguir chegar no terceiro nível, que é a maturidade, ou seja, quando você consegue instituir uma metodologia para a sua empresa. Esse terceiro estado, a gente diz que a empresa está madura. E, além disso, tem mais estágios? Sim, tem 2 estágios de melhoria contínua e benchmark. Ou seja, você se compara a quem está melhor que você, faz um plano de ação e vai melhorando continuamente. Então, não basta você
criar a linguagem comum, criar os processos e institucionalizar a metodologia, você vai perder isso muito rápido se você não manter, entendeu? Gestão de processos, quando ela se torna um processo, você, sem supervisão, sem gestão, sem ritmo, você perde essa gestão. Isso eu posso provar porque eu medi a maturidade de várias empresas no Brasil, sabe? E realmente isso ocorre. Se você tem uma mudança de gestão ou tem muita rotatividade dos profissionais, você perde essa cultura, você perde esse nível de maturidade já adquirido. É interessante isso, tá? Usar ferramentas corretas, certo, cara? Exatamente. Controlar as etapas dos produtos, competitividade, exatamente tudo isso. Legal, pessoal. Então, aqui eu terminei as minhas perguntas e vou voltar. Muito obrigado pela colaboração, pessoal, dessa interação aí. Foi fantástico, viu? Adorei. Eu vou agora para a minha apresentação. Opa, aí. Vamos lá. Bom, pessoal, um rápido histórico aqui. Para quem tem o avançado, tem o intermediário, talvez seja chovendo molhado, mas serei breve para que todos possam aproveitar a palestra. Pô, lá no século XIX, né, 18 e 19, o gerenciamento do projeto ele já estava em andamento há muito tempo, porque se a gente for ver, desde as épocas das pirâmides, nós já tínhamos técnicas de gestão de projeto. Na Idade Média, nós tínhamos também conceitos de gestão de projetos. E, justamente, nesse ano aqui, ó, no século XIX, dois caras se sobressaíram. Foi a primeira e segunda Revolução Industrial, no século XVIII e XIX. O Henry Gantt e o Frederick Taylor. O que o Frederick Taylor fez? Ele dividiu um processo em etapas. Simplesmente isso. Ele pegou um processo e dividiu em etapas. Aí o Gantt botou em ordem, sequenciou. Só isso. Tá? Então, obrigado pelo pessoal que gostou da interação aí. Valeu. Então, o Gantt ele organizou as etapas que o Taylor, vamos dizer assim, decompôs. O que ele fez? Ele representou o tempo numa barra horizontal e inventou o cronograma. Só isso que ele fez. Na verdade, o cronograma de um projeto, ele é conhecido até hoje como diagrama de Gantt, em homenagem ao Henry Gantt, que fez essa sequência de atividades que o Frederick Taylor desenvolveu. Tá? Isso foi no século XVIII, XIX. Depois veio a Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, um grande desenvolvimento por conta dos projetos da bomba atômica. O projeto Manhattan, ele alavancou muitas técnicas de projeto. Não sei se vocês lembram disso, mas o Manhattan era o projeto da bomba atômica, né, americana, que foi lançada no Japão. Depois, na década de 50, o projeto de mísseis nucleares lançados de submarinos, um dos grandes projetos aí da história é o projeto Polaris. Isso já estava tendo início, né, a terceira revolução industrial, que foi até 2010, pessoal. A terceira revolução industrial, muitos de nós talvez já tenham participado um pedacinho dela. Eu participei. A década, por exemplo, foi até 2010, né? Então eu participei bastante. Eu me formei em 83. Eu já trabalhava desde 79. Então, de 79 para frente, eu revivi muito a terceira revolução industrial, né? E foi quando as técnicas PERT-CPM... O que é PERT-CPM? A PERT é justamente o que usa o conceito de Taylor de decomposição de um processo em atividades ou de um projeto em atividades, e o Gantt sequenciou para fazer um cronograma. E o CPM é uma técnica de caminho crítico, em que a gente define o maior caminho do projeto e qual é o caminho que tem folga zero, ou seja, se qualquer atraso naquele caminho, ele atrasa o seu projeto. Portanto, é um indicativo muito importante para o gestor de projeto, e até hoje isso é válido.
para que você fique de olho no caminho crítico, porque ali qualquer atraso vai atrasar o seu projeto. Depois, na década de 60, nós tivemos a corrida espacial. Foi aqui nessa década de 60, pessoal, que o PMI foi criado em 69, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, mas veja bem, o PMI foi criado até depois do IPMA. O IPMA talvez não seja de conhecimento de muitos, mas ele é o International Project Management Association, que é o Instituto Europeu de Gestão de Projetos. Foi criado em 67. O PMI veio depois. Só que o PMI cresceu tanto, né, mundialmente, né, que tem uma abrangência infinitamente maior do que o IPMA. Mas o IPMA ele tem uma metodologia bem diferente, é por competências, e o PMI também é muito diferente em termos de abrangência. Mas olha só, na década de 60, nós tínhamos um famoso triângulo sagrado, né? Custo, prazo e qualidade. Então, uma coisa dependia da outra. Aí o que aconteceu? Na década de 70, esse triângulo de custo, prazo e qualidade se transformou num quadrado, porque entrou quem? O escopo. Então, fiquei com custo, prazo, escopo para uma qualidade requerida. E virou um quadrado na década de 70, que foram as raízes da evolução digital. Essa época, pessoal, foi quando eu comecei a trabalhar, posso falar para vocês, com a parte de eletrônica digital, em 78, 79, essa época aí foi a época que a coisa começou a evoluir, microprocessadores, microcontroladores, né? Foi quando evoluiu a parte digital. Bom, na década de 80, todo mundo, acho que vocês têm variadas áreas aqui, mas a década de 80 foi a década da qualidade, né? As empresas investiram em qualidade, foi a época que o Crosby apareceu no mercado. Eu trabalhei na Johnson & Johnson muitos anos, quase 25 anos, e usei o Crosby. Quando ele era vivo ainda lá, nós implantamos isso na década de 80, né? A filosofia da qualidade do Crosby. E o que entrou nessa época aí, na ISO? Entrou Johnson & Johnson, JJ, isso mesmo. Tempo bom, hein, Helder? Foi mesmo, Marcelo. Foi um ótimo tempo. Mas na década de 80 entrou o risco, né? Signature of Quality, exatamente. Eu implantei o PMQ, Marcelo, que era o processo de melhoria da qualidade. PMQ, baseado na teoria do Crosby, né? Que qualidade é atendimento de requisito. Nós usávamos isso. E ainda o zero absoluto, zero defeito e o preço da não conformidade, viu, Marcelo? Esses eram os 4 princípios do Crosby. Mas vamos lá, o risco, vocês notaram que ele virou de um quadrado para um pentágono, porque entrou o R ali, que é custo, prazo, qualidade, escopo, né? Entrou o risco, porque o risco foi uma variável que a qualidade trouxe na ISO mesmo. Então, a década da gestão da qualidade trouxe para a gestão de projeto a análise de risco. Beleza? Muito bem. Nos anos 2000, o que aconteceu? O início da gestão adaptativa. Então, é importante dizer para vocês o seguinte, a metodologia, pessoal, isso é importante que eu vou falar agora. A metodologia do PMI, ela é uma metodologia sequencial, certo? E ela é conhecida como preditiva. Por que ela é preditiva? Porque você planeja 100% do projeto, você executa esse projeto e faz a entrega. Por isso ela é preditiva. Nos anos 2000, na verdade, para ser mais exato para vocês, teve um rapaz chamado Jeff Sutherland, em 85, ele já escreveu um livro, que era Fazer o Dobro com a Metade do Esforço. Não sei se vocês conhecem esse livro dele. E ele iniciou um projeto lá no FBI americano, os conceitos do ágil. Esse ágil é o adaptativo. Então, existe gestão preditiva e a gestão adaptativa. A preditiva, ela é sequencial, você planeja tudo, executa sequencialmente e entrega para o cliente final o produto do projeto. A adaptativa, não. A adaptativa você divide em pequenas partes, que a gente chama de sprints, certo? Ou iterações. Essa iteração
você planeja aquele pedacinho que varia de 2 a 4 semanas e você entrega aquele resultado incremental. Só que você já entrega e já agrega valor. Enquanto que no preditivo você só entrega no final do projeto o produto final para o cliente, na adaptativa não, você entrega a cada 30 dias, você está entregando um pedacinho do projeto e ele já está usando. Então, veja que é uma diferença muito grande entre um tipo preditivo e o adaptativo. Isso foi criado nos anos 2001, para ser mais exato, em que foi gerado o famoso Manifesto Ágil, tá? que são os princípios e valores da gestão adaptativa. Ok? É um pouquinho de história só para vocês conhecerem, tá? Aí o que aconteceu? Veio o que nós temos hoje. Hoje nós estamos, pessoal, na 4ª revolução industrial, né? Indústria 4.0, estamos falando em conectividade, nuvem, outro mundo. Por isso que eu vou falar para vocês em tendências. Então veio a gestão preditiva. Ela tem esse PMBOK 7ª edição que aparece aqui, é justamente o PMBOK, é o guia de boas práticas do PMI. Esse PMBOK aqui, deixa eu colocar o meu pointer. Cadê o pointer? Aqui. Laser. Ah, não. Laser, spotlight. Ok. Olha, aqui ó, você está vendo o PMBOK. O que é PMBOK? Para quem nunca ouviu falar, Project Management Body of Knowledge. É o corpo de conhecimento de projeto, é um guia de boas práticas, que nós estamos hoje na 7ª edição. É verdade. Estou lendo aqui uma informação do Marcelo. Aprender a reaprender. Isso mesmo. E esse guia aqui, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. E tem a gestão adaptativa, que é o ágil, gestão ágil de projetos. O primeiro que foi lançado é o Scrum, que foi criado pelo Jeff Sutherland. Inclusive, esse rapaz, o Jeff Sutherland, ele participou desse manifesto ágil de 2001, tá? E hoje nós temos isso é novidade mesmo, né? Recente, de 2018 para cá, DA é o Discipline de Agile, que é a metodologia do PMI para o ágil. E muita coisa veio em adição, né? VMO, que é o escritório de gestão de valor. Por quê? Veja bem, pessoal, quando você falava em ROI no passado, que era retorno sobre investimento, era uma coisa. Hoje não se fala só em ROI. O ROI é importante, mas se fala muito em qual valor este projeto está agregando ao seu business, ao seu negócio. Isso é que interessa. Então, o VMO é um escritório que gerencia valor ao business, ao negócio. Surgiu o PMO, que é o escritório de gestão de projetos, surgiu valor agregado, é uma teoria super bacana, que eu explico na parte de custos. Tá? Não dá para explicar aqui agora, não é uma palestra, mas é um estudo muito legal. Vários softwares de gestão de projeto, maturidade, certificações. A certificação mais importante do PMI é o PMP, que é o Project Management Professional. Hoje, pessoal, 50% das empresas consideram o PMP um diferencial para a contratação. Isso já foi uma pesquisa relativamente recente. 27% acha desejável mesmo. E apenas 12%, um pouquinho menos, em torno de 2% a 15%, acha indiferente. Tá? E alguns não responderam, mas basicamente mais de 50% considera importante essa certificação do PMI. Não é só essa certificação que é importante. Isso para a gestão preditiva. Para a gestão adaptativa também tem certificações. Por exemplo, o SCM, que é o Scrum Master, é uma certificação do Scrum Alliance, que é a entidade responsável pelo adaptativo, assim como tem o PMI, né, de Instituto de Gerenciamento de Projeto, que tem a sua gestão preditiva e agora tem uma adaptativa. O Scrum Alliance, ele é o responsável pela adaptativa ou ágil. E ele tem a certificação Scrum Master, ele tem o Product Owner, que é o proprietário de produto, e assim por diante. Tá? Muito bem. Ok, pessoal? Bom,
Eu vou passar rapidamente aqui para vocês... Opa, me perdoa. Acabei. Vou passar aqui rapidamente para vocês terem uma ideia, né? E o que acontece? Em 69 foi criado o PMI. Eu fiz um histórico aqui bem rapidinho. A primeira edição do Guia de Projetos Preditivo foi em 96. Depois, no ano 2000, veio a segunda edição, né? E aí veio o Manifesto Ágil em 2001. Foi quando entrou a gestão adaptativa. Até então só existia a gestão preditiva. Depois, em 2004, veio a terceira edição. Em 2008, você vê que de 4 em 4 anos o PMI lançava, né, um guia novo, né? Deixa eu só ver uma pergunta aqui, como proceder quando o ROI está vinculado à qualidade? Bom, eu respondo no final, Jonathan, tá bom? A quinta edição veio em 2013. Veja que ele vem crescendo em volume e conteúdo, né? Se eu pegar a sexta edição de 2017, ele já tinha quase 800 páginas, pessoal. 5 grupos de processo e 10 áreas de conhecimento, né? Então, ele veio crescendo muito, né? E ele se transformou, essa sexta edição, ela se consolidou como um padrão de gestão de projeto preditivo, tá? Agora, recentemente, 2021, foi lançado o guia sétima edição. Esse sétima edição é uma quebra de paradigma, mudou muito. Assim como o Manifesto Ágil, ele foi uma quebra de paradigma porque ele colocou princípios e valores. Esse guia sétima edição, ele também traz 12 princípios e 10 domínios e valores do PMI para a gestão de projeto. Então, o que aconteceu? O PMI criou um guia acima de qualquer metodologia. É um guia que serve para tudo. Você usa se quiser, não é obrigatório. Mas ele é um guia geral. E aí, ele não poderia deixar a sexta edição solta 2 guias. Nunca aconteceu na história, né, de ficar 2 guias vigentes. Então, o que aconteceu agora, recentemente? Ele criou um padrão chamado Grupo de Processo, um guia prático, tá? Que é um guia que eu acabei de receber aqui, não tem em português ainda. Eu adquiri agora, já atualizei o curso do IPOG para esse guia, tá? Que é o Process Groups, a Practice Guide. Esse guia saiu agora, finalzinho de dezembro de 2022, eu acabei de receber ele ontem aqui na minha casa. E já estou atualizando aqui eu já tinha ele online. Eu compro sempre o impresso também para mostrar para os alunos, mas eu já tinha online, então já estava trabalhando na atualização. É muito importante, pessoal, nós professores, atualizarmos o curso todos direto, sempre quando há uma mudança, porque nós temos que levar a última palavra em metodologia para os alunos, né? Então, meu curso já está atualizado com esses Process Groups Practice Guide. Que, na verdade, para quem fez meu curso, viu, Roberval, você é um caso, você estudou na sexta edição, certo? A sexta edição, ela é muito parecida com esse Process Groups. A única coisa que mudou é que não existe mais áreas de conhecimento. Ele só trabalha com grupo de processo e processos. São 49 processos na sexta edição, são 49 nesse grupo. São 5 grupos de processos, são 5 grupos de processos. Só não tem as áreas de conhecimento mais. É a única grande mudança. O resto do conteúdo, pessoal, não muda. Por isso que quem fez o curso na sexta edição não perde nada. Continua com o conhecimento, porque continua válido. Ok? Muito bem. Bom, pessoal, então o que eu tenho de metodologia? Né? A preditiva que eu falei para vocês, ela é orientada a entregas. Tá? Nossa, que demora. Oi? Desculpa. Alguma pergunta? Eu tenho a preditiva, a adaptativa, são as duas metodologias do momento. Tá? A preditiva ela vem com esse histórico desde lá de trás que eu contei para vocês, a adaptativa desde os anos 2000, e a adaptativa ela é orientada a resultado que você divide seu projeto em pequenas partes, com entregas mensais e reuniões de interação muito forte. Existe uma grande diferença, né,
de gestão das pessoas nessas duas metodologias. Por quê? A preditiva ela tem um gestor, um líder de projeto, que ele é o responsável por tudo, e ele é o líder da equipe, e ele é responsável pela própria equipe. As decisões, a gestão de conflito, tudo isso é feito pelo gestor de projeto na preditiva. Já na adaptativa, atenção, pessoal, a equipe de projeto ela é autogerenciável e de alto desempenho. O que significa isso? Ela não tem um líder direto, ela resolve seus problemas. Então, se existe um conflito, existe um problema interno na equipe, quem resolve? A própria equipe. Estão entendendo a grande diferença? Existem outros dois componentes. Por exemplo, no preditivo existe a equipe de projeto e o gerente de projeto. Já na adaptativa, existe a equipe autogerenciável, existe alguém responsável pelo produto que é gerado mensalmente incremental em 30 em 30 dias, 2 a 4 semanas, que esse aí é chamado de Product Owner. E existe o Scrum Master, que ele é responsável por ser o guardião da metodologia. Ele é um facilitador do processo. E agora, o que está surgindo de grande tendência e grande novidade, pessoal? Está surgindo o seguinte: a gestão híbrida. Isso que é uma tendência muito grande para vocês entenderem, tá? A híbrida ela é uma combinação da preditiva com a adaptativa. Isso está ainda em andamento. Só para vocês terem uma ideia, a preditiva caiu o uso para em torno de 7% a 8%. Tá? Boa noite, Jefferson. Opa! Beleza, obrigado. Depois a gente conversa aí. Adaptativa, ela está sendo em torno de 11%, e a híbrida já está em 21% de utilização, de acordo com uma pesquisa recente. Então, o que nós temos que fazer, pessoal? Até pouco tempo existia uma briga entre a preditiva e a adaptativa. Não existe mais isso hoje e nem devemos entender dessa forma. O que nós temos que fazer é entender os benefícios da preditiva, os benefícios da adaptativa e o gestor utilizar o melhor das duas para poder fazer o híbrido. O híbrido está crescendo, ele ainda está se consolidando. Isso é uma tendência muito clara da gestão de projetos daqui para frente. Tanto é que 21% das empresas já estão usando o híbrido. A adaptativa caiu para 11% e a preditiva caiu para 7%. E existem outras aí, mas o ranking básico seria esse. Tá? Bom, eu tenho mais 1 minuto, né, Renato? É isso? Quase, já são 9 horas. Então, vou passar um pouquinho para frente aqui, pessoal. Só um minutinho. Para passar essas tendências aqui para vocês, rapidamente aqui. Olha só. Algumas tendências importantes, pessoal. E desafios. Primeira coisa, inteligência artificial. Tá? Eu vou passar um pouco rápido, vou ficar lendo slide, tá? Porque isso aqui é um pouco longo, mas eu queria deixar esse material com vocês. Inteligência artificial e automação. Pessoal, os principais benefícios. 81% dos profissionais já declaram que a inteligência artificial está mudando completamente as organizações. Tá? E, inclusive, alterando a gestão de projetos. Tá? Em 2023, que é esse ano, já vai haver um aumento de 23% para 37% no uso de projetos já gerenciados por inteligência artificial. Então, eu vou passar meio rápido para mostrar umas estatísticas para vocês aqui. Essas estatísticas da direita aqui, que é interessante. Olha só. Contribuição para a produtividade, que um grande ganho da inteligência artificial para o projeto é você ganhar em produtividade dentro do projeto. Aprendizagem em torno de 64%, machine learning 61% já, e automação robótica 74%. Isso já são técnicas utilizadas. E para a melhoria da qualidade do projeto, nós já temos sistema baseado em conhecimento, 59%, sistemas especialistas,
61%, e soluções anti-preconceitos, que eles dizem, 68%, que são soluções em que você não contesta alguns conceitos. Então, veja bem, a inteligência artificial, definitivamente, ela vai revolucionar o processo. Outra coisa que vai acontecer são os softwares de gestão de projeto, pessoal. Tudo em nuvem. Essa figura já mostra aqui, ó, que você tem um projeto online, você tem a nuvem conectando várias ferramentas e conectando equipes, e você tendo visibilidade dos indicadores, que é hoje um grande problema, né, de visibilidade de indicadores, e o melhor de tudo. Oi? E o melhor de tudo... Opa, acho que tem alguém com o microfone aberto. Pessoal, o melhor de tudo seria virtual, né? Opa. Acho que tem um microfone aberto, por gentileza. Ainda não. É do Alexandre. Alexandre? Renato, você pode fechar? Desculpa. Tá, obrigado. Sim, já vou ver aqui. Pessoal, então, a nuvem, vamos dizer, todos os sistemas virtualizados, os softwares de gestão de projeto hoje virtualizados, eles estão revolucionando essa parte de software. É um outro ponto importantíssimo. Outro ponto é o aumento do trabalho remoto. Todo mundo vive isso, nós vivemos isso na pandemia, que reforçou, né, muito esse ponto do trabalho remoto. E os principais objetivos é você ter uma interação de equipes virtuais, ou seja, a flexibilidade de você fazer projetos globais ou nacionais, de forma remota, integrando o pessoal, né, realmente revolucionou após a pandemia. Caio, eu vou responder a sua pergunta já, tá? Então, trabalho remoto é outra grande mudança que nós temos que buscar novas habilidades e competências de gestão para poder sobreviver, né, na gestão de um projeto virtual. Outro ponto é a demanda de líderes com inteligência emocional, pessoal. Essa parte aqui, eu coloquei uma série de pontos que tem que ser desenvolvido. A inteligência emocional não é nada novo, entretanto, hoje, o soft skill que a gente fala, ele é o ponto principal de complemento do profissional de gestor de projetos. Tá? Não adianta saber tudo tecnicamente, porque essa parte é muito importante. Marcelo disse aqui, hoje mais do que nunca, precisamos de líderes. E esses líderes com inteligência emocional, com uma série de características, né, realmente que agregam valor, né, ao processo e ao fator humano do projeto. Né? Tá? Isso é muito importante. Então, pessoal, a própria indústria 4.0 já tem mudado um pouco, né? Porque robotizar e trazer inteligência artificial que tem um comportamento humano, machine learning que aprende com a gente, ok, isso é fácil. Agora, digamos, comportamento emocional, na minha visão, nunca vai ser substituído. E é isso que nós temos que desenvolver, sabe? É esse lado que vai fazer, já faz a diferença e vai continuar fazendo. Bom, queria passar para um outro ponto aqui, que seria algumas outras tendências. Por exemplo, maior foco analítico. Pessoal, não sei se alguém já fez um curso de ciência de dados. Eu fui buscar, porque senti necessidade. Recente, fiz um curso de ciência de dados, porque hoje a parte analítica ela está sendo muito importante para várias funções que dirá um gestor de projeto. Outro ponto, gestão híbrida. Eu falei para vocês que eu ia falar o tema da minha pós-doutorado, é justamente gestão híbrida, pessoal. Eu vou buscar conhecimento de gestão híbrida que está muito incipiente, muito inicial no mundo, e nós precisamos evoluir e saber como tratar, o que tirar de melhor das duas metodologias, adaptativa e preditiva, para obter um sucesso e maior produtividade e qualidade dos projetos. Outro ponto, ênfase em soft skill, que eu já comentei, né? Parte comportamental, parte emocional e a parte mental também, que eu vou falar por último, que é outra parte importante. Outra coisa, as estratégias da organização e os projetos andarem sincronizados. Quando isso falha no planejamento estratégico,
normalmente você tem problema dentro da sua empresa. A abordagem, esse aqui é bastante novo, né? Que é uma tendência, nuvem primeiro, vai se tornar um padrão. Ou seja, pessoal, dificilmente você vai ter um software de gestão de projetos instalado no seu computador. É tudo em nuvem, né? Hoje já tem a Monday, que é assim, já está em nuvem, né? Isso está mudando bastante. Tem a cloud da Microsoft, que é a Azure. Também você pode colocar tudo na Azure e concentrar todas as informações financeiras, integrar tudo, né? E ter um benefício enorme. E, por último, saúde mental, pessoal. Saúde mental é uma tendência importante. O estresse está tão grande devido à velocidade das informações, devido às mudanças constantes, enfim, a velocidade de tudo. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, e isso é um outro ponto importante na gestão futura de projetos. Eu diria em outras funções também, mas eu estou falando especificamente de projetos, né? E o que tem para o profissional, né, de projeto? Primeira coisa, ele tem que estar orientado a dados para tomar decisão, né? Ter empatia. Importante ter empatia, se colocar no lugar do outro e vivenciar aquele projeto com um fator humano em primeiro lugar. Ter poder de persuasão, se necessário, ler um livro, se necessário, faz um curso, mas investir nessa parte soft skill. Compreensão da conformidade legal e regulatória, ou seja, hoje, quem trabalha em empresa farmacêutica, alimentação, principalmente empresa aérea, aeronáutica, a parte regulatória é muito importante e muito séria. Então, você tem que ter essa compreensão, né? Adaptabilidade ao ambiente, motivação é a gente que cria, mas conhecer os aspectos da motivação. Liderança servidora é muito importante, né? Presencial, quem nunca estudou isso, buscar um conhecimento do que é ser um líder servidor, né? Seja presencial, seja online ou remoto, porque as pessoas, mesmo no remoto, online, percebem o seu comportamento de liderança, né? E hoje, pessoal, diferente do que acontecia no passado, é muito comum você estar dentro de uma equipe virtual internacional e ter vários diretores participando da equipe. Isso não acontecia no passado, certo? Então, agora você tem que saber se posicionar, saber ter o seu ponto de vista colocado de uma forma adequada dentro do ambiente de diretorias, com vários cargos acima do seu, e você tem que colocar a sua opinião. Eu vivenciei muito isso na Johnson & Johnson, e isso mudou o conceito do PMI antigo, né? Que antigamente a gente defendia que não podia ter um cargo acima do seu dentro da equipe de projeto. Isso caiu por água abaixo faz muito tempo, né? Hoje a gente tem que conviver, e de forma virtual, muitas vezes, né? E se comportar diante disso. Serviço sempre dedicado ao cliente, totalmente, né? E já ter uma mentalidade de design thinking, pensando no lado do fator humano sempre, né? Para que você consiga amenizar o seu ambiente de projeto. Bom, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. O Roberval tem um ponto aí, por favor, Roberval, pode falar. Levantou a mão. Basicamente, então, hoje é fundamental a gente ter um estudo bem aprofundado sobre gestão de pessoas. Com certeza, Roberval. A parte de gestão de pessoas, parte de soft skills que eu falei, que é desenvolver a sua inteligência emocional, desenvolver características de liderança, servidora principalmente, entender esses conceitos, sabe? Você ter conhecimento de autocontrole dentro dos projetos, porque por inúmeras vezes eu vi, Roberval, pessoas perderem o controle emocional, chegar até a se desesperar em uma reunião, entendeu? Ou desacatar um nível superior, porque não estava preparado para a posição. Então, isso hoje é muito importante, é relevante mesmo na gestão. O IPOG tem alguma pós-graduação, alguma coisa ligada a isso, gestão de pessoas ou não? Algum curso? Roberval, eu acredito que sim, tá?
Não sei se o Renato tem uma informação mais atualizada, mas eu acredito que sim. Sabe? Boa Existem dica, cursos voltados assim para gestão de pessoas, né? Eu fiz muitos cursos de liderança, Roberval, muitos cursos diferentes, né? Então, acho que não precisa ser, às vezes, um MBA. De repente, você pode fazer um curso específico. Eu fiz muitos cursos dedicados, sabe? Tipo, liderança servidora. Eu fui buscar, né? Ótimo. Obrigado, senhor. Nada. Pô, Renato, vou começar a responder as perguntas aqui. À No vontade, estado- professor. Eu estou vendo, depois você me ajuda aí, eu estou vendo a do Alan aqui por último. Professor, no estado atual, as gestões preditiva e ágil são complementares ou divergentes? Ótima pergunta. Ó, Alan, como eu disse, a híbrida, ela tende a capturar o melhor das duas metodologias. O importante, Alan e turma, é você saber quando usar uma e outra. Sabe, Alan? Esse aqui é o importante, porque, veja bem, existe uma forma de você fazer isso. Existe um diagrama chamado Kneffelin. O Kneffelin ele diz o seguinte: se você tem um problema determinístico, Alan, o que é um problema determinístico? Você sabe o que fazer, a causa e solução do problema. Então, é preditivo. Você conhece, sabe o que vai fazer, seu nível de incerteza é relativamente baixo, não tem uma complexidade alta, e você sabe o que tem que fazer, Alan. Então, você usa o preditivo. Existe um outro ponto. Por exemplo, se você tem um problema complicado, o que é o complicado? Eu não sei a solução, mas sei a causa. Se eu estudar e me dedicar, eu vou descobrir a solução. Quando você descobre a solução, você cai no óbvio. E o óbvio é preditivo. Então, essas duas situações, você usa o preditivo, Caio e turma. Porém, num outro quadrante, nós vamos chegar aos projetos inovadores e complexos. O que são projetos inovadores e complexos? É aquele que a sua incerteza é total. Você nunca fez aquele projeto, ele é inovador, você não sabe, nem sequer definir uma duração para uma atividade, né? Então, nesse caso, devido à incerteza altíssima, à alta complexidade, o que você faz? Usa o adaptativo, porque o adaptativo, que é o ágil, você vai executando pedaços dele. Então, você faz 30 dias, um pedacinho, vai entregar algum valor, você já replaneja os próximos 30 dias e você vai visualizando. Obviamente, né, respondendo a pergunta do Alan aqui, mas para todo mundo, óbvio que o número de mudanças e a adaptabilidade do ágil é muito maior do que do preditivo. O preditivo pode ter mudanças aprovadas, mas, como ele foi planejado, ele fica mais engessado em termos de mudança, né? Se for muito no começo do projeto preditivo, você pode ter uma flexibilidade maior, mas se for mais do meio para o fim, é quase impossível, muitas vezes, você mudar, porque você vai ter um impacto alto de custo e prazo, qualidade, etc. Né? Alan, você entendeu? Não sei se eu respondi a sua pergunta. E tem uma outra condição que é o caos, tá? O caos é quando você não tem causa e solução conhecida. Nesse caso, nenhuma metodologia funciona. Nenhuma. Tá? Então, você tem que levar para o complexo, usar o ágil, e se você transformar isso num complicado ou óbvio, você termina com o preditivo. Legal? Ok. Me ajuda, Renato, as outras perguntas, por favor? Não sei se anotou aí. Claro, vamos selecionando aqui agora. Tá bom. A gente vai ter agora... O pessoal está perguntando aqui se pode chamar também aqui no WhatsApp à noite. A Thalita está aqui para atender vocês, tá? Então, esse link aqui que a Thalita colocou, vocês podem chamar sim, que ela está lá pronta para atender vocês. O Gabriel perguntou quais são as principais ferramentas de gestão de projetos de qualidade que são de fundamentais importância para o gestor de projetos. Uhum. Perfeito. Bom,
as 7 ferramentas da qualidade, elas são muito utilizadas, tá? Uma das grandes ferramentas, um dos grandes princípios, que é do Crosby, que eu vi muito, utilizei muito na Siemens, que eu tive a oportunidade de trabalhar, é o preço da não conformidade, né? O preço da não conformidade, quem que perguntou? Desculpa, Renato. Foi o Gabriel. Gabriel, o preço da não conformidade é um dos pontos que eu gosto bastante. Por quê? Imagina que você tem uma hidroelétrica, um projeto de grande porte de alguns milhões de dólares, ou às vezes trilhão até. Se você tem um desvio de qualidade, e isso está em contrato, você tem uma multa pesadíssima em cima disso que pode te condenar o lucro do seu projeto. Então, se o projeto é muito pequeno, esse ponto não é muito relevante. Mas se o projeto é de grande porte e tem multas pesadas de desvios de qualidade, ele realmente é importantíssimo. Outro ponto são as consequências, né, de você de desvios de qualidade. Se você for ver, vou dar um exemplo muito rápido aqui, um projeto grande dos acidentes que aconteceram com o avião 747 MAX, 737 MAX. Você sabe que caíram 2 aviões, né? Por que caíram 2 aviões? Porque houve uma falha de qualidade. Eles não treinaram os pilotos num procedimento de mudança de software que eles consideraram e fizeram a suposição que nunca ia acontecer e que o piloto nunca ia sentir. Então, a falta de treinamento, que é um problema de qualidade, afetou diretamente os 2 voos, né, e derrubou o avião. Esse foi corrigido, mas veja bem, é um problema de qualidade, né? As 7 ferramentas da qualidade você pode usar para medição. O que é difícil é você medir, né? Medir em projeto é sempre complicado. Então, por exemplo, a validação de escopo é uma das partes que eu considero mais importante. O que significa a validação do escopo? É você levar a sua matriz de requisito para o campo e verificar se aqueles requisitos estão sendo atendidos no ato da execução. Como que está o processo em todos os níveis, seja na velocidade de execução, seja na qualidade dos materiais, seja porque a qualidade a gente pode traduzir muitas vezes em atributos do projeto. Por exemplo, entregar no prazo é qualidade para projeto? Com certeza é qualidade para projeto. Entregar no prazo, entregar dentro do custo, isso são atributos de qualidade, né? Então, o controle de custos, os indicadores, os KPIs, né, são muito importantes. Boa noite, Elderson. Professor. Eu passei um pouquinho da hora aqui, mas peço desculpas aí, fico à vontade, viu? Não, tá tranquilo. Importante a gente responder todo mundo. Então, para a gente fazer o nosso encerramento aqui, vamos lembrar que os links estão aqui para aqueles que quiserem conversar com a gente sobre o curso. A Thalita está à disposição também para conversar. Também está aqui a pessoa que é responsável, a Daiane Bentes, lá de Manaus, que pode conversar com o pessoal da região de Manaus, tá? E lembrando que ontem a gente fez aqui uma promoção, onde, se a pessoa participasse ali, vai concorrer ao livro do professor Marco Túlio. Então, quem enviou a mensagem lá está concorrendo. O sorteio vai ser amanhã, ao meio-dia, no nosso Instagram. Vai ter uma live que a gente vai fazer o sorteio. E agora vem a bomba. Quem enviar tem que seguir lá no nosso Instagram. Eu acabei de colocar, vou colocar de novo aqui, ó, o nosso Instagram. Siga-nos aqui no Instagram, tá aqui o link. Segue a nossa página no Instagram e manda mensagem. É mensagem, não é comentários lá nos posts, tá? Tem que mandar mensagem. Vai concorrer ao livro que o professor Helder vai mostrar agora. Quem quer ganhar o livro do professor Helder, manda a mensagem e segue nossa página lá no Instagram. Vai concorrer. Sorteio também
vai ser no nosso Instagram, a gente vai fazer uma live e vai fazer o sorteio do livro do professor Helder. Como é que é o título do livro, professor? Então, o título do livro é Modelo de Medição de Maturidade e Gerenciamento de Projetos. É um Aí, modelo ó. que eu criei, chamado C2S. Ele é um modelo brasileiro que mede a maturidade da sua empresa em projetos. Se ela está num nível, vamos dizer assim, iniciante, embrionário, ou se ela está no nível de maturidade, ou se está em benchmark ou melhoria contínua. Aí, interessantíssimo. Então, quem quer concorrer ao livro, segue a nossa página no Instagram e manda a mensagem. Eu quero concorrer. Eu quero não, né? Eu quero ganhar o livro do professor Helder para participar do sorteio. Só quem mandar a mensagem vai concorrer. É um brinde especial para quem ficou até o final. Beleza. Certo? Renato, queria só agradecer as pessoas que estão elogiando a aula aqui, que gostaram do tema. É um tema muito vasto, pessoal. A gente quer falar de uma forma bem enxuta, né? Mas sem exagerar, mas é tão gostoso de ensinar isso aqui que você acaba, às vezes, querendo ficar a noite toda. Mas eu agradeço muito aí que o pessoal está gostando da aula aí, que isso que é importante para nós, viu? Verdade. Quando o assunto é gostoso, a gente vai sem problema, a gente fica bem mais que o tempo, sem problema algum, né? Professor, Sem muito dúvida. obrigado pela tua participação aqui. Muito obrigado pela De nada. disponibilidade, pela excelente apresentação, super interativa. Foi a primeira vez que eu vi aquele negócio ali das perguntas e tal. Aquilo ali foi muito legal, o pessoal elogiou muito aqui. Muitos comentários. Se a gente fosse ler todos aqui, a gente ia ficar mais uma hora. Mas que bom que as pessoas gostaram, né? Então, muitos comentários positivos quer dizer que foi realmente muito legal. Que ótimo. Espero Se encontrar o tiver senhor aí alguma... com uma... Certo? Pode contar comigo para Porto Alegre e se ficou alguma pergunta que alguém não foi respondida, está aí no meu endereço de e-mail e está o telefone também e tem o QR Code do meu LinkedIn aí, tá na tela para vocês. Então pode entrar em contato, pode me mandar uma mensagem, eu respondo. E também pode mandar para a gente via Instagram, qualquer pergunta que a gente também busca a Sim. resposta com o professor e faz publicações lá, trazendo essas respostas. Mais uma vez aí, muito obrigado. Espero Alguém todos aí perguntou, amanhã. Renato? Oi? Alguém perguntou se tem jeito de mandar o PDF. Tem. Mandaremos todos os materiais que forem fornecidos pelos professores no final da semana. A gente manda PDF de todos os professores, tudo junto num material único, num e-mail único com todos os PDFs. Perfeito. O meu PDF já está até na mão do Renato. Já está prontinho, já. Já está prontinho. É só enviar para vocês. Tá, joia. Então, lembrando que amanhã a gente tem com o professor Leandro Valim, que vai ser o webinar sobre Lean Six Sigma. É um assunto bem interessante, né, professor? Ah, com certeza, essa parte aí, além de ser um projeto, tá? Implantação de Lean Six Sigma é um projeto, né? Vocês é um conteúdo riquíssimo, né? De redução de variabilidade de processos, né? Eu acho que vai valer a pena demais para vocês. Com certeza. Amanhã a gente vai enviar e-mail com o link da sala de amanhã e no nosso Simpla também vai ter o link para a sala de amanhã. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado. Só respondendo para o Marcelo aqui, o Marcelo de São José, pode entrar em contato no meu celular, Marcelo, a gente combina. Aí, ó. Ele quer conversar comigo. Ó, networking aí, pessoal. Aproveita que o professor está à disposição. Excelente. Pessoal, uma Muito boa noite obrigado. para vocês. Renato, excelente aí, muito obrigado pela sua facilitação, foi maravilhoso. E uma honra aí participar e passar um pouco de conhecimento aí para a turma, né? E a gente se vê aí pelos cursos, né? Com certeza. Exatamente. Prazer foi todo nosso. Muito obrigado, professor. Uma boa noite para você, pessoal. Boa noite, então. Boa noite a todos. Lembrando que quer ganhar o livro do professor, segue a nossa página no Instagram e manda a mensagem. Eu quero ganhar o livro do professor Helder. Só quem mandar a mensagem vai concorrer. Valeu, boa noite e até amanhã. Noite.